Olá, hoje eu quero falar sobre o grande despertamento nos Estados Unidos. Em 1513, Cristóvão Colombo chegou à Flórida e os Estados Unidos foi descoberto finalmente. Em 1620, os puritanos chegam nos Estados Unidos e eles passam a colonizar aquela nação. Os puritanos, eles têm uma grande paixão por Deus. Eles têm uma paixão enorme pelas escrituras. E eles não são pessoas que vivem de rituais, mas eles têm experiências com Deus. Mas lá nos Estados Unidos, eles começaram a enriquecer e a se envolver com as coisas dessa vida, materialismo, e aos poucos eles foram esfriando. E chegou um ponto que não havia mais vida na igreja nos Estados Unidos. E então surge no palco da história Jonathan Edwards. Jonathan era uma mente brilhante. Com 13 anos ele entrou na universidade. Ele já falava fluentemente hebraico, grego e latim. Era muito inteligente, era muito estudioso. Ele amava estudar em profundidade. E o Jonathan, ele se tornou pastor em 1727 e foi pastorear uma igreja junto com seu avô, lá em Massachusetts. E quando o seu avô faleceu, ele assumiu aquela igreja. E ali ele começou uma série de mensagens sobre a justificação pela fé. Aquela igreja foi recebendo vida. Aquela igreja foi avivada. Diz o Jonathan mesmo nas suas palavras, o Espírito de Deus começou a trabalhar de maneira extraordinária. Muita gente estava correndo para receber Jesus. Esta cidade estava cheia de amor, cheia de alegria e cheia de temor. Havia sinais notáveis da presença de Deus em cada casa. Isso é avivamento. Começou na igreja, mas se espalhou pela cidade, se espalhou pelo estado. Em 1740, ele prega o sermão mais famoso da história da igreja: Pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. Diz que foi tão impactante o sermão que, apesar dele ter sido lido numa voz monótona de Jonathan, as pessoas ouviam aquela palavra e elas agarravam nas colunas do templo, pensando que o inferno era logo ali embaixo. Elas tinham a nítida impressão de que o inferno era logo ali e elas estavam indo para lá. Então houve grande arrependimento. As pessoas se voltaram para Deus, pediam perdão dos seus pecados. Havia choro, havia gritos, havia muita emoção. Pessoas se entregando para Deus, se convertendo. E conta a história que esse mover de Deus, ele começou quando um jovem na cidade faleceu. E esse jovem era um jovem que havia frequentado a igreja. E o Jonathan começou a pregar: você está preparado para o dia do juízo? Os jovens vinham para a igreja, os jovens começaram a ser quebrantados. Esse avivamento começou no meio dos jovens e se espalhou por toda a cidade. Foi uma coisa tremenda. Conta que George Whitefield também esteve nos Estados Unidos e ajudou o Jonathan. O George, ele vinha de um avivamento lá na Inglaterra e ele estava cheio do Espírito Santo. George Whitefield era diferente do Jonathan. O George, ele era aquele pregador efusivo e tinha uma voz de trovão. E o George gostava muito de pregar ao ar livre. Então, onde ele via pessoas, ele já começava o sermão. E quando ele começava a pregar, se juntava centenas e centenas de pessoas. Numa época em que não tinha microfone, esse homem pregava para multidões. E multidões foram tocadas pelo poder de Deus no grande avivamento que houve nos Estados Unidos.
Esse foi o primeiro grande despertamento. Havia uma questão sobre a ceia do Senhor ali na igreja do Jonathan. Quando ele chegou, ele já herdou aquilo, que qualquer pessoa podia participar da ceia. E agora o Jonathan, ele resolveu colocar em ordem a casa e ele disse, para participar da ceia tem que ser batizado, ser convertido. Por causa disso, essa igreja, que havia passado por um grande avivamento e tinha sido tão abençoada através da vida do Jonathan, mandou ele embora da igreja. E o Jonathan, ele foi ser missionário entre os índios, onde também aquele que seria seu genro, David Brainerd, morreu com 29 anos, vítima de tuberculose, era noivo da filha de Jonathan, mas a paixão de David por Deus era tão grande que influenciou o Jonathan. E o Jonathan, no final da sua carreira, ele vai trabalhar entre os índios. Ele é convidado para assumir o colégio de Princeton e 2 meses depois dele ter aceito trabalhar nesse colégio como reitor, ele morreu vítima de reações de uma vacina contra a varíola que ele havia tomado. Jonathan Edwards é considerado um grande teólogo da igreja. Depois de Agostinho e Calvino, nós temos Jonathan Edwards. Ele escreveu muito, temos muito dos seus escritos. E ainda hoje podemos aprender muito com esse homem de Deus. O homem que Deus usou para um grande avivamento nos Estados Unidos e o homem que Deus ainda continua usando para nos esclarecer acerca das Escrituras. É grande o legado de Jonathan Edwards. Leia seus escritos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.